Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar a história de quem já há mais de uma década atua e está inserida em um dos mercados mais grandiosos de Governador Valadares. Falo dela, Reinara Martins, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Reinara, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer. É um prazer estar aqui falando com você e muito obrigada pelo convite. Tamo junto. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. E, Reinara, até pelo fato de pertencermos a uma mesma geração em questão de idade, a nossa fase de infância, ela praticamente bateu na mesma época. Aonde eu quero chegar? No início dos anos 2000, eu já era uma pessoa muito vidrada nos veículos de comunicação. E pelo fato de sempre ficar ligado em tudo que passava na televisão, ouvia muito rádio, também lia alguns jornais impressos, eu lembro, Reinara, que na época da minha infância, e que corresponde também ao período da sua infância, eu lembro que eu não me recordo de ver nos veículos de comunicação, principalmente nos programas de televisão, o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a sociedade como um todo pudesse se alertar em relação aos cuidados com a saúde mental. Haja vista que nos períodos mais agudos da pandemia, ali bem no início, né, em 2020, depois ainda em 2021, e depois, claro que isso se estendeu, mas principalmente nesses períodos, era muito comum, principalmente, por exemplo, na internet, Instagram, em qualquer rede social, você vê vídeos de psicólogos, médicos, psiquiatras falando sobre os cuidados com a saúde mental, porque se tornou um assunto muito recorrente e que ficou muito em voga por conta da pandemia. Feito esse extenso preâmbulo, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que foi o ano de 2024 e como é que você pretende que seja este ano de 2025? O ano de 2024 foi bem desafiador para mim. Foi um ano que eu mudei completamente o meu nicho na minha área de trabalho. Então, exigiu bastante da minha saúde mental, né? Eu venho aí de muitos anos já trabalhando como cabeleireira, mas sempre tive essa paixão por sobrancelhas e no ano de 2024 resolvi migrar totalmente, somente para as sobrancelhas. Sim. Então, assim, mudou minha rotina, teve toda aquela coisa com as clientes, né, de adaptar elas com isso. Mas, graças a Deus, eu venci. E para o ano de 2025 agora é só consolidar mesmo essa clientela aí. E as clientes já estão mais adaptadas com isso, já entenderam que é isso. E é isso, é dar seguimento para os meus planos, colocar tudo em prática mesmo e continuar com o que, né, eu pretendo para minha vida profissional, minha vida pessoal. Graças a Deus tenho 2 filhos, então tem que ter, né, uma base ali, de saúde mental para você estar bem, para cuidar dos seus filhos. E graças a Deus foi desafiador, mas agora eu tô bem, tô tranquila, tô levando em paz aí tudo isso. Qual que foi a maior lição que o período da pandemia te deu? A gente tem que se cuidar muito. Não adianta você querer cuidar das pessoas e não estar bem. Eu fui casada por muitos anos e eu sempre fui muito vaidosa, mas nunca fui de fazer as coisas por mim. Por ter sido mãe muito nova, né? E ter me casado muito nova. Então, a minha mente abriu muito quanto a isso. Foi quando eu fui procurar, né? Me cuidar. E aí foi quando eu entrei na musculação, me apaixonei por esse nicho. Então, hoje, para mim, é essencial me cuidar. Cuidar do que eu gosto, fazer o que eu gosto, para eu estar bem, para cuidar das outras pessoas. Seja das minhas clientes, da minha casa, dos meus filhos. E faz total diferença. Qual que foi o período mais difícil para Reinara Martins durante o tempo nefasto da pandemia? Então, um mês antes da pandemia começar, eu descobri que eu estava grávida do meu filho mais novo. E foi um período, assim, que eu já estava passando por uma adaptação, porque eu queria melhorar a minha área de trabalho, né? E eu saí da minha casa própria para entrar no aluguel para melhorar o salão, na época. E aí, mudei em dezembro. Em janeiro, eu descobri que eu estava grávida.
início de março, né? Sim. Começou a pandemia. E aí vinha aquele turbilhão de emoções, né? Porque eu já sabia que ia ter o meu pós-parto, que eu precisaria ficar um tempo sem atender. Então, eu atendi praticamente a pandemia toda estando grávida. E aí foi complicado, tinha que ter um cuidado redobrado, né? Tinha um bebê ali, mas deu tudo certo, atendi com um número bem reduzido, todo mundo usando máscara. E aí, quando não podia mesmo atender, tinha alguns dias, né, que a gente dava um tempo e tudo, mas atendi durante toda a pandemia ali. Como é que era a Reinara Martins nos tempos de colégio estadual? Eu tinha muita amizade, fazia muita baderna. A risada meio que entregou. Fazia muita baderna, fiz muitas amizades essas que eu tenho até hoje, a maioria. E foi muito bom, conheci muita gente bacana ali. Eu costumo dizer que o tempo de escola, ele é o mais gostoso da vida de qualquer ser humano. Porque, pelo simples fato de que, no período escolar, nós não tínhamos ou não tivemos as chamadas responsabilidades da vida adulta. É claro que existem milhares de exceções. Mas, na grande maioria dos contextos onde essas crianças estão inseridas, não tínhamos, né, aquela responsabilidade de ter que trabalhar, de pagar conta, aquela coisa toda. Claro que existem exceções. E o tempo de escola, ele era muito gostoso porque, normalmente, a única responsabilidade que nós tínhamos era o quê? Passar de ano, era manter o contato, o convívio com os colegas. Eu lembro que quando começava o ano seguinte, você ficava preocupado qual seria o caderno que você iria usar, qual seria o caderno que sua mãe ia comprar. Dependendo da escola, tinha aquela dúvida se você iria ficar na sala do seu amiguinho, da sua amiguinha preferida ou preferido no ano seguinte, porque tinha ali as mudanças, às vezes era por ordem alfabética, aí no ano você era da turma de uma amiga muito querida, no outro você ficava numa turma separada, tinha muito isso. Enfim, feita essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de colégio estadual? Aquele tipo de lembrança que quando você passa ali na rua 7 de setembro, em frente ao colégio, vem na sua cabeça na hora. Por incrível que pareça, assim, eu lembro muito que eu sempre fui muito enjoada com comer na escola. Sim. E quando eu entrei ali no estadual, gente, tinha um tropeiro. Maravilhoso. Acho que todo mundo já ouviu falar do tropeiro do estadual. Maravilhoso. E aí, de repente, tinha uma pessoa que toda cheia de nhenhen, batia aquele pratão de tropeiro 9h30 da manhã, com o maior prazer do mundo, que era muito bom. Então, eu sempre passo ali e lembro desse tropeiro. E sempre que eu comento com alguém que estudou lá, falo, nossa, realmente era muito bom, comida do estadual, perfeita. Que legal ouvir isso. Me fale um dia da sua vida marcante no colégio estadual. Pode ter sido bom ou ruim? Acho que assim que eu entrei, né, porque eu saí de uma escola pequena, de bairro, e vim para o centro. Então, eu fiquei um pouco perdida ali, mas eu sou muito despachada, né? Então, logo já fui fazendo amizade, já me adaptei com aquela questão, né, de... É diferente, né? Escola maior, com muita gente, a questão de trocas de horários. Então, isso me impactou bastante, assim, no início. E... apesar de ser despachada, eu também tenho o meu lado tímida. Sim. Então, num primeiro momento, isso me deu um baque, assim, mas depois eu fui me adaptando. Em relação à escola, ele, como eu disse anteriormente, é um período muito nostálgico para todos nós, o período escolar. Mas, além disso, a escola, ou as escolas que nós estudamos, que eu também estudei em mais de uma escola, essas escolas, ou a escola, enfim, elas têm o poder de carregar consigo uma ideia de pertencimento e principalmente de agradecimento, pelo fato de que dentro de uma escola todos nós tivemos ali a oportunidade de começar a escrever um pouquinho do que você é hoje, um pouquinho do que eu sou hoje. Eu, por exemplo, devo tudo que eu vivi no Colégio Imaculada e também no Colégio Clóvis Salgado. Então eu tenho um agradecimento muito grande, porque não só pela questão do aprendizado, do ensino, das matérias, do estudo como um todo,
Mas o homem Luiz Gustavo, ele tem muito de tudo que eu aprendi com os professores, com os colegas de turma, tanto do Colégio Imaculado e também do Colégio Clóvis Salgado. No caso da Reinara Martins, qual que é o grande agradecimento que você já fez, ou faz, ou fará eternamente a tudo que você viveu nas escolas em que você estudou? A questão da disciplina, né? De você viver em comunidade ali e aprender a lidar com as diferenças Sim. na sociedade ali. E isso é aquilo que você falou, vai nos formando como pessoas, o nosso caráter vai lapidando ali. E é isso. Você já tem mais de uma década na área da beleza. Logo, você já carrega consigo uma trajetória muito extensa dentro de uma área que em pleno 2025, por exemplo, e você pode falar com muito mais propriedade do que eu, vem crescendo a cada dia que passa no seguinte aspecto. Eu costumo brincar que você passa aqui no centro ou em algum bairro de Governador Valadares, você vê um espaço voltado para a área da beleza. Pode ser um espaço enorme, gigantérrimo, pode ser um espaço médio, pode ser uma salinha onde ali tem uma cabeleireira, pode ser uma outra sala bem pequena dentro de um prédio que tem ali uma moça cuidando das unhas de clientes, enfim, cresceu bastante. Mas como eu disse anteriormente, você já tem mais de 10 anos nessa área da beleza. Como surgiu a Reinara Martins na área da beleza? A minha mãe, né, trabalha com cabelo. E aí, desde muito nova, eu vim seguindo ali, né? Ajudava. Depois, com o passar dos anos, já comecei a pegar a responsabilidade. Às vezes ela viajava, eu ficava por conta do salão. E eu comecei, nessa fase Sim. que eu comecei a pegar mais responsabilidade, eu fazia sobrancelhas. Mas aí, com a demanda, né, de cabelo, acabei me dedicando mais a isso. E aí vem dessa influência da minha mãe. Eu tive minha primeira filha quando eu fiz 18 anos, aí dei uma pausa, né? E depois, com a necessidade de trabalhar, comecei a empreender, Sim. a ter o meu espaço ali. E aí fiquei por uns bons anos também na área de cabelos, né? E agora, recente, como eu te falei anteriormente, me dediquei às sobrancelhas. Qual que foi o maior desafio no início da sua história? Tirando a parte que você iniciou sua jornada na área da beleza ajudando a sua mãe. Uhum. Mas como você mesma disse, depois, dentro da sua trajetória, dentro da área da beleza, você passou a andar com as próprias pernas, podemos dizer assim. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou no início da sua jornada, digamos assim, na carreira solo dentro da área da beleza? A questão de que eu tinha uma bebezinha, né? Então, assim, eu tinha que adaptar toda a minha rotina com aquilo e também eu precisei trabalhar na minha casa, que era difícil acesso. Então, assim, era aquela questão de necessidade Sim. mesmo. Tanto que eu valorizo muito quem está comigo desde aquela época, porque eu não oferecia praticamente conforto nenhum para as minhas clientes, mas todas elas tinham ciência de que eu precisava daquilo ali para sustentar a minha casa, né, para cuidar da minha filha. Então, meu maior desafio foi esse, começar assim com o que eu tinha. E para quem já trabalhou, né, num Sim. salão todo montado, era difícil, assim, para eu me adaptar com aquilo. Entender de que eu tinha que começar com o que dava, do jeito que dava. Mas foi muito bom para mim. Eu amadureci bastante nesse período. E com o tempo, com o meu próprio trabalho, fui melhorando isso. Foi quando eu me mudei, né? Sim. Que eu te falei. E aí... Mas foi bem desafiador. Em relação a qualquer mulher inserida na área da beleza, como um todo, em todas as áreas, eu percebo, Reinara, uma característica muito salutar, muito importante na vida de vocês, que é a questão do aperfeiçoamento. Porque durante muito tempo eu pensava, e aí faço até a meia-culpa, de que uma mulher na área da beleza, ela só estava lá pelo simples fato de nascer com um dom, de embelezar e cuidar de outras mulheres. Mas o tempo me mostrou e me corrigiu que, além do dom, tem o aperfeiçoamento no sentido de estudo, de se atualizar em relação às tendências do mercado. E você tem muita bagagem para poder falar a respeito desse tópico, desse tema, porque, como dissemos agora há pouco, você já tem mais de 10 anos nessa área.
Logo, te pergunto, em relação a todo esse período que você está inserida na área da beleza, como é que é esse processo para você? Como é que foi? Como é que você faz esse trabalho de aperfeiçoamento em relação a novas técnicas, em relação a novas tendências na área em que você atua? Como você mesmo disse, né? Tá tudo se atualizando, você tem que estar por dentro de tudo. Principalmente com a internet Sim. hoje, né? Então, você tem que buscar mesmo novos cursos para oferecer mais para o seu cliente. Tá sempre ligada ao que é novo, e não se acomodar. Porque todo dia tem novidade na área da beleza, todos os dias. Atualmente eu estou cursando biomedicina e eu não me contento só com essa área. Sim. Eu quero sempre aprofundar mais para oferecer, né, para as minhas clientes sempre um procedimento novo, buscar atender as demandas que vêm aí, né, das clientes. Até pelo fato do período pós-pandemia, coincidiu justamente com as minhas entrevistas que eu fazia e fiz com bastante. Com um número muito elevado de pessoas ligadas à área da beleza de uma forma ou de outra. E pelo fato de você ter entrado nesse segmento bem antes da pandemia, eu gostaria de te perguntar sobre a mulher na área da beleza no período da pandemia. E é interessante falar sobre isso porque eu tenho a ideia, Reinara, e me corrija se eu estiver errado, que o período da pandemia deixou rastros em várias formas diferentes na vida de todos nós. Negativos, obviamente, ou até mesmo positivos, dependendo do segmento, dependendo da área, dependendo de cada pessoa, obviamente. Como é que foi para você trabalhar no período mais triste da vida de todos nós, podemos dizer assim, que foi o período da pandemia? Eu tive muito medo, muito medo. Não só pelo fato de estar grávida, mas é porque era tudo muito incerto, Sim. né? E eram tantas notícias, tanta gente morrendo, né? Foi bem complicado equilibrar isso tudo. E fora a responsabilidade, né? Sim. Eu sempre atendi pessoas de todas as idades, idosas, gente nova. Então, assim, você não sabia de onde as pessoas estavam vindo. E eu me policiava muito com isso. Então, era isso, tipo, aquele medo. Sempre muito medo ali. Eu preciso trabalhar, mas eu tenho que ter responsabilidade também de saber dosar. Porque eu sou responsável por vidas também. Então, eu sempre me preocupava muito com essa questão ali de talvez estar transmitindo para Sim. alguém, né? Então, sempre aquele medo ali de poder, né? Na necessidade de precisar trabalhar, Sim. talvez estar fazendo algo errado, mas não era errado, Sim. né? Dentro das normas ali, eu trabalhava tudo ok. Mas isso foi bem estressante, assim, equilibrar tudo isso. Em várias áreas profissionais, a pandemia deixou um rastro no sentido de uma situação que não acontecia antes da pandemia, mas veio a pandemia, começou a acontecer e se perpetuou nessa área de trabalho. Vou te dar um exemplo. Na área da advocacia, por exemplo, não existiam as audiências online, as audiências virtuais. E o fato de isso ter que acontecer, de ter acontecido durante o período da pandemia, e foi algo muito positivo para os advogados, continua até os tempos atuais. Hoje em dia, eu já conversei com vários advogados, eles já me falaram que as audiências virtuais, as audiências online vieram para poder ficar. Na área da beleza, no segmento em que você atua, o que a pandemia trouxe que continua até hoje no que você faz diariamente? Acho que mais a divulgação na internet, né? A internet se tornou, assim, crucial. Você tem que ter um perfil movimentado, porque hoje todo mundo vai para a internet. Assim, sempre esteve muito em alta, mas pós-pandemia Sim. é crucial você apresentar um perfil bacana, que mostre o seu trabalho, estar ali todos os dias mostrando também, porque é o seu catálogo. As pessoas te Exatamente. procuram ali, entendeu? Então, a internet se faz muito presente nessa área, sim. Tem que estar todos os dias ali atualizando o seu trabalho. Quem não tem um perfil engajado não vende. Não vende, não trabalha, porque é tudo a partir da internet.
Você já tem mais de 10 anos na área da beleza. E algo que você relatou em uma das suas primeiras explanações aqui do nosso bate-papo me chamou muita atenção sobre a situação de você ter clientes que estão com você desde o seu início até os dias atuais. E pelo fato dessa área da beleza como um todo ter crescido bastante, e vem crescendo bastante, tem um tópico muito importante que você vai falar com muita maestria já já, que é a questão da fidelização da clientela. Porque de nada adianta você ter um catálogo muito bom nas redes sociais, ter um trabalho maravilhoso, se você não tiver clientes que vão consumir o seu trabalho. Feita essa pequena introdução, como é que é para você e qual que é o maior pilar para poder justamente fidelizar o cliente, fazer com que uma mulher que seja atendida por você hoje possa voltar no mês que vem, no outro mês e fique com você para sempre? A humanização, ela sentir que você se importa com ela, que aquele momento é para ela, se sentir segura, acolhida. Por exemplo, quando a cliente vem hoje e comenta um fato da vida pessoal dela, e no próximo atendimento você pergunta, e aí, aquela situação, tá tudo bem? Ah, e aquela roupa que você comentou que ia comprar, ficou bacana? E o casamento que você ia, deu tudo certo? Nem tanto virar amiga, porque você tem que saber dosar também, Claro. né? Às vezes algumas clientes nem gostam tanto desse contato Sim. tão assim. Mas ela sentir que você se importa com ela. Eu acho que isso fideliza muito as clientes, sabe? Dentro de mais de uma década trabalhando na área da beleza, você já deve ter ouvido várias histórias. E engraçado, né, que muitos profissionais que não são psicólogos de formação, em determinadas situações, acabam virando psicólogos pelo fato de ter ali um convívio humano muito grande, em grande quantidade, com inúmeras outras pessoas. E o seu trabalho te possibilita muito isso. Qual que foi? E até pelo fato também de que qualquer mulher, qualquer profissional inserida na área da beleza, ela acaba se transformando em uma agente transformadora de vidas. Ou até mesmo numa agente realçadora de autoestimas. Aliando essas duas situações que eu acabei de citar, qual que é a grande história que você já ouviu e que através do seu trabalho, de todo o seu conhecimento, através de todo o seu profissionalismo, você conseguiu realçar essa autoestima e conseguiu mudar essa vida que esteve presente no seu espaço e que delegou e que te entregou toda a confiança que ela tinha no mundo para você fazer o trabalho de embelezação na vida dessa mulher? É difícil citar um caso só, porque isso acontece com muita frequência. Que legal. Graças a Amém. Deus. Eu me sinto, assim, muito honrada por isso. E é muito bacana você ver no rosto da pessoa, ouvir, né, da boca da sua cliente, que você transformou a vida dela com um procedimento que para você é comum. E durante toda a minha trajetória isso já aconteceu várias vezes. Eu sinto muita gratidão por parte das minhas clientes. E é muito bacana isso, muito bacana saber que as pessoas reconhecem que você faz com carinho, Sim. com amor. Recente agora, final do ano passado, eu atendi uma moça, ela chorou no final do atendimento, isso me comoveu bastante. Porque eu me entrego ali, Sim. eu faço com muito amor mesmo, sabe? E é muito bom isso, muito bom mesmo. Você sentir que você transforma a pessoa. O quanto que a maternidade transforma a vida de uma mulher? Te traz mais responsabilidades. Já não é só por você, né? Tem vidas que dependem de você agora. E a maternidade me amadureceu muito, muito mesmo. Abriu os meus olhos para várias outras coisas. Eu busco muito tá sempre querendo, né, melhorar de vida, ir atrás das coisas, porque não é só para mim, é pelos meus filhos também. Eu preciso deixar um legado para eles. Quem era a Reinara Martins antes de ser mãe e quem é a Reinara Martins versão mãe? Antes de ser mãe, eu acho que eu não tinha tanta perspectiva de vida. Até porque eu fui mãe muito nova, né? Sim. Eu fui mãe aos 18 anos. Mas eu não tinha a sede de vencer que eu tenho hoje. Eu não tinha, sabe, essa coisa assim de eu preciso melhorar, eu preciso ir atrás. E
Então, antes de ser mãe, assim, eu era muito banda voou, como se diz. Sempre fiz minhas coisas, trabalhei, sempre tive compromisso, mas não pensava tanto lá na frente como hoje. Hoje tudo meu é muito calculado, cada minuto do meu dia é cronometrado ali, e eu penso tanto no hoje quanto no meu futuro também, no que daqui 5 anos, como nós vamos estar. É, eu já vou ter formado na faculdade, mas e aí, eu vou trabalhar com o quê? Meus filhos vão estar na escola, eles vão estudar em qual escola? Então, assim, a mente da mãe, ela não para. Então, graças a Deus, a maternidade me mudou e hoje eu penso muito no meu futuro e vou muito atrás de trazer sempre o melhor para eles. Por que a biomedicina entrou na sua vida? Num primeiro momento, pela área da estética, né? Porque eu não me contento em estar só ali, eu quero sempre aperfeiçoar. Mas após entrar na faculdade, começar a aprender, né? Abriu outros nortes. A biomedicina é uma área muito ampla, então pode ser que eu fique na área da estética, pode ser que eu migre para outra área, mas entrou na minha vida como um aperfeiçoamento, né, da área da estética, em fazer novos procedimentos, em entregar sempre o melhor mesmo. A nossa vida se parece com um livro, né? Ou com vários e vários livros. Pelo simples fato de que cada livro que se preze tem uma história que ali é contada. E todo livro tem páginas, tem o título, tem a conclusão, tem a introdução, tem a numeração das páginas. E tem uma outra coisinha que começa com a letra C, que todo livro tem e que você vai me responder agora. Já falei conclusão. Nossa, agora você... a letra C, que todo livro tem. Gente. Capítulos. Todo livro que se preze tem capítulos. E pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, nós temos inúmeros capítulos da nossa vida. E assim como nos livros, também temos a nossa vida, enquanto ser humano, capítulos bons, capítulos ruins, mas todos são marcantes de uma forma ou de outra. No livro da vida da Rainara Martins, qual que é, ou qual foi, melhor dizendo, o capítulo mais triste da sua vida? E o que você fez ou está fazendo para poder passar por cima dessa adversidade? Eu fui casada por muitos anos, né? E em 2023 nós resolvemos seguir caminhos diferentes. E para mim foi um baque bem grande, com 2 filhos, né? Com meu trabalho. Mas eu tenho um Deus na minha vida muito grande que me sustenta. E graças a Deus, a gente passa, né, os perrengues da vida, mas nunca deixei a peteca cair. E eu costumo dizer que eu sou muito otimista com tudo. Eu não deixo me abater, não reclamo da vida, sempre vou atrás de estar bem, de estar feliz, me cuidando, né? Porque a gente tem uns momentos ali que a gente chora no off, mas ninguém precisa saber. Exato. Você precisa continuar, continue a nadar, vai em frente. E foi isso que eu fiz. Continuei meu trabalho, me cuidei mais ainda, fui atrás de ter mais conexão com Deus para que Ele continuasse me sustentando. Sempre indo atrás também de melhorar minha relação com os meus filhos, para que eles se sentissem acolhidos comigo, ali para que não sentisse tanto esse baque, né? E a gente tem se dado muito bem, graças a Deus. Legal, que legal poder ouvir isso. Em contrapartida, qual foi ou qual é o capítulo mais bonito da sua vida? Acho que com certeza a maternidade. Porque dos dois, né? Cada um da sua maneira, é o que eu sinto que mudou minha vida. Que realmente abriu os meus olhos. Tipo assim, agora é pra valer. Vamos, né? Vamos acordar pra vida aí. E é incrível. Eu falo que só quem é mãe entende. É uma coisa assim, de outro mundo. Você vê aquele bebezinho ali. Você saber que aquela pessoa ali, o caráter daquela pessoa é você que vai formar. Lá na frente, tudo o que essa pessoa for é porque você educou, você mostrou o que é o amor, o que é educação, o que é responsabilidade.
E é muito bom isso, muito bom. Fora que a companhia dos meus filhos é a melhor coisa do mundo. Que legal, que legal. Agora é o jogo dos sonhos. Qual foi o maior sonho que você já realizou na sua vida? Mais recente agora foi um curso que eu fiz que eu tinha muita vontade de fazer, de aperfeiçoamento da minha área. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar na sua vida? Acho que minha independência financeira, né? Tipo assim, de melhorar de vida, ter uma casa bacana e entregar o melhor para os meus filhos, eles estarem numa escola muito boa. Enfim, acho que prosperidade, né? Prosperar na vida e entregar o melhor para os meus filhos. Algo que eu reparo na vida de todas as mulheres que eu já tive a oportunidade de conhecer, seja aqui no podcast ou em outras situações, que trabalham na área da beleza, é o quanto que estar inserida nesse mercado, nesse nicho profissional, traz também a independência dessas mulheres, não só financeira, mas a independência como ser humano. E conversando com você durante todo esse tempo, e prestando bem atenção nas suas respostas, eu vejo que você é uma mulher muito independente. Por que e aí eu posso estar errado, porque isso pode acontecer também com outros profissionais de vários outros segmentos. Mas se atentando em relação à figura feminina dentro da área da beleza. Por que vocês fazem com que eu, por exemplo, tenha essa impressão de uma independência imensurável na vida dessas mulheres pertencentes à área da beleza? Autoestima. Eu trabalho com autoestima, então eu tenho que entregar isso também. E eu estou bem comigo mesma, eu sei o que eu entrego, eu sei que eu me dedico, e isso me torna independente. Defina a sua vida com uma palavra. Perseverança. Defina a sua história de vida com uma frase. Com uma frase. Vou falar uma que eu tenho tatuada, inclusive. Das minhas cicatrizes nasceram asas. Já são mais de 10 anos, cuidando de outras vidas através da área da beleza. E o mais interessante no seu trabalho é que, se você parar para pensar, você será eterna e é eterna na vida de inúmeras mulheres. Porque o seu trabalho, pelo fato de ser único, ele acaba sendo algo inesquecível na vida de inúmeras mulheres. Como é isso para você? Saber que ao longo de toda essa jornada, mais de uma década, embelezando outras mulheres, você acaba colocando um pouquinho da Reinara Martins na vida de inúmeras outras mulheres. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. Você tem que ter consciência de que ali as pessoas, é o que você acabou de falar, vai carregar um pouco de você, que sejam coisas boas, né? E é por isso que a gente tem que se dedicar tanto a sempre entregar o melhor. Extensionista de cílios. O que isso representa para sua vida? Eu sou uma consumidora real, né? E acho que é um mercado que cresceu bastante nos últimos anos, tem evoluído bastante, novas técnicas, e eu gosto bastante dessa área. O que o seu trabalho representa para a sua vida? Até pelo fato, e aí voltando a algumas casas da nossa conversa, ser um trabalho muito específico no seguinte sentido. O seu trabalho é embelezar e realçar outras autoestimas. Logo, o seu trabalho... É claro que, pelo fato de você ser uma mulher independente e empresária, você trabalha para você. Mas, ao mesmo tempo, o seu trabalho é uma forma de entregar todo o seu conhecimento e profissionalismo em forma de realçamento de autoestimas na vida de outras mulheres. O que tudo isso que eu te falei representa para a história de vida da Reinara Martins? É aquilo que eu te falei, eu sempre me preocupo muito em entregar o melhor nisso tudo, entendeu? O meu trabalho
é a partir dali que as pessoas me conhecem, é a partir dali que o meu nome será falado. Então, é muito importante você se atentar a isso para que as pessoas levem coisas boas do seu trabalho, né? E que seu nome seja falado bem, né? A partir de tudo que eu entrego. Defina essa conversa com uma palavra. Oportunidade das pessoas me conhecerem, saberem quem eu sou, o meu lado pessoal, né? Como eu sou como pessoa, além de profissional. Quem é Reinara Martins? Eu sou uma menina mulher que teve que amadurecer muito cedo, mas que ama se cuidar e ama muito trabalhar e fazer as coisas ali. Sou muito caseira, sou muito tranquila e vivo minha vidinha tranquila ali. E é isso. Amo me cuidar, amo treinar e viver no meu mundinho ali. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra que mais uma agradeço. vez ter te recebido e até porque, como eu disse reiteradas vezes no nosso bate-papo, admiro demais vocês pertencentes à área da beleza porque vocês carregam no olhar uma independência e uma alegria muito grande de fazer com que o seu trabalho possa servir como uma ação inesquecível e única e também marcante na vida de outras mulheres. Ou seja, o seu trabalho é servir o próximo. E não tem mais nada bonito na vida do que você ter um trabalho, imagino eu, que é servir o próximo de uma forma ou de outra. E vocês carregam isso com muita maestria e eu sempre fico muito feliz de ter esse contato com profissionais da área da beleza. Obrigado mais uma vez, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada. Tamo junto, Reinara Martins, essa grande mulher com a qual eu tive a honra inesquecível de poder eternizar esse maravilhoso enredo de vida aqui da nossa cidade. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.